Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, galera, vocês viram que essa semana eu postei as camisetas do submundo, que ficou por um bom tempo exclusiva só para os patrões, mas em breve vocês vão poder adquirir também. Eu postei lá nos stories, não fixei ainda, mas vou fixar bonitinho para todo mundo ver qual é o modelo que você quer. Tem o logo antigo, o logo clássico, né? E tem o logo novo também, tem algumas outras artes a mais. Então eu vou deixar para todo mundo que quer adquirir, porque muita gente me pediu e eu falei, tá bom, vou organizar tudo direitinho e vou disponibilizar para todo mundo, tá bom? A camiseta foi uma das novidades que os patrões receberam muito antes. Eu acho que elas já têm elas há quase um ano. E assim, a gente estava melhorando, escolhendo a melhor estampa, vendo qual era o melhor tecido, o melhor jeito de estampar. Tudo para trazer o melhor para eles e, claro, futuramente para vocês. Então, se você quiser se tornar um dos patrões e também ficar sabendo de tudo antes de todo mundo, além de ter acesso a um episódio a mais por semana e acesso ao grupo dos patrões, é só acessar lá o PicPay, o Patreon e o Catarse, e você pode encontrar o melhor jeito de apoiar a gente. Lembrando que eu sei que muita gente pede para eu liberar o Pix, e eu prometo que muito em breve eu vou liberar o Pix para todo mundo que quer colaborar, tá bom? Então vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Na pequena cidade de Oak Ridge, Oregon, geralmente há muita pouca coisa acontecendo. Porém, mesmo sendo uma pequena comunidade, quando algo acontece, todos sabem, e lá estão todos eles para ajudar. Recentemente, ficou evidente que houve uma invasão em uma das casas de um dos moradores da comunidade. Como esperado, todos estavam lá para ajudar, mas foram rapidamente mandados para casa por alguns investigadores de outra cidade. Não foi, entretanto, uma invasão tradicional. A porta não estava aberta, não tinha sido arrancada das dobradiças ou quebrada. Havia um buraco de cerca de 1 metro de diâmetro que parecia ter sido riscado até a porta. "Uau!", disse o investigador ao outro. "Algo demorou para arrancar a porta." O outro investigador silenciosamente somente examinou o que estava lá. Foi dessa vez que ele notou o líquido espesso e vermelho escuro acumulando-se embaixo da porta e se espalhando pelo buraco. Os investigadores rapidamente descartaram o fato de que era sangue humano. Era muito espesso e escuro. Uma vez na casa, os investigadores não viram nenhum dano material. Nada parecia fora do lugar ou quebrado. Também não havia nenhum sinal de espaço vazio na casa. Então, eles presumiram que não havia roubo. O único outro dano à casa foi um buraco, semelhante ao da porta da frente, naquela porta que dava direto para o porão. Seguindo o rastro de sangue, os investigadores caminharam até a porta do porão e desceram as escadas. O cheiro de sangue se tornou extremamente poderoso quando eles pisaram no chão do porão. Eles foram recebidos por uma visão extremamente sombria. O corpo do dono da casa jazia no chão, ensanguentado e quebrado. Seus órgãos estavam espalhados no chão do porão. Seus olhos tinham sido retirados das órbitas e seus membros estavam contorcidos em ângulos estranhos, mostrando que ele foi brutalmente espancado. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, eles viram um pedaço de papel com algo escrito em seu peito. O investigador o agarrou e leu em voz alta: "Eu vou morrer. Preciso divulgar minha história, não por fama ou publicidade, mas como um aviso. Não vou perder tempo. Então aqui está a minha história." O som dos grilos cantando me acordou do meu sono. Quando me sentei, percebi o quanto minha cabeça doía. Senti cada batimento cardíaco individual em minhas têmporas. Olhando em volta, tudo que vi foi escuridão. Cheirava a musgo úmido e, juro, ouvi galhos quebrando atrás de mim, me fazendo pensar que havia algo ou alguém aqui. Eu rapidamente saltei ao redor, não vendo nada além de sombras de galhos lançados no chão como um teatro e o luar
Era o projetor. Encolhendo os ombros, como se não fosse nada, levantei-me, mas meus braços e pernas estavam fracos. Eles tremiam incontrolavelmente. Estava frio, tão frio, que independente de quanto eu me movesse, eu não conseguia me esquentar. Rapidamente, decidi estabelecer um plano, fugir da floresta. Decidi apenas selecionar uma direção e andar nessa direção em linha reta, evitando que eu me perdesse. Depois de caminhar um pouco, percebi que o cheiro de musgo havia desaparecido, mas tinha sido substituído por um cheiro metálico, como cobre ou ferro. Também notei que os sons de galhos quebrando eram certamente passos, e eles estavam mais altos e mais frequentes, me levando a crer que a fonte estava se acelerando. Novamente, eu rapidamente me virei. Apesar de ser mais cauteloso e observador, não vi nada fora do comum. Presumi que fossem apenas pássaros ou algum animal pequeno. Achei que minha mente estava apenas voando, preenchendo as lacunas com os piores pensamentos possíveis. E então, eu decidi me acalmar. Foi nesse momento que percebi que não sabia nem por que estava aqui ou como havia chegado nesse lugar. Eu estava tão preso a tudo ao meu redor que não percebi o fato de que fui dormir na minha cama, mas acordei aqui. Isso é um sonho? Eu pensei. Não, isso aqui é muito real. Eu me dei um tapa, me belisquei, pisquei rapidamente, mas sem resultado algum. Meu coração afundou com essa constatação. Outra observação que notei foi que os pontos escuros na floresta não eram apenas sombras noturnas escuras normais. Eram completamente pretas, preto profundo, como se houvesse algo absorvendo completamente toda a luz ao meu redor. É difícil de explicar. Essa escuridão era muito mais escura do que qualquer coisa que alguém já viu. Apesar desses novos pensamentos, continuei entrando na floresta. A floresta consistia em algumas árvores mortas com galhos grotescos, estendendo-se para mim e nada mais. As únicas coisas visíveis eram essas árvores malévolas. Mas isso mudou rapidamente à medida que continuei caminhando. Vi uma clareira nas árvores, um campo ligeiramente iluminado pela lua, do tamanho de um grande veículo. Supondo que de lá eu pudesse obter uma orientação melhor, decidi entrar com cautela na clareira. Ao me aproximar do centro do campo, vi um grande objeto marrom. Eu não tinha certeza se estava vivo ou não, até que pude ouvir a sua respiração. A criatura olhou para mim. Eu congelei. Era um urso. Mas antes que eu pudesse começar a recuar, aquilo decolou na outra direção. Teve mesmo tanto medo de mim? Eu refleti para mim mesmo. Eu realmente tentei dizer a mim mesmo que fugia de mim, mas eu sabia que aquilo estava correndo de outra coisa. Foi nesse momento que ouvi um som familiar. Era água corrente. Segui esse som por pouco mais de um minuto antes de encontrar um pequeno riacho. Eu rapidamente notei que o cheiro metálico tinha ficado ainda mais forte, insuportável até, mas isso logo desapareceu. Fui até o riacho e sentei-me em uma grande pedra bem ao lado da água. Inclinando-me para frente, coloquei água em minhas mãos e bebi. A água refrescante e gelada desceu pela minha garganta, me refrescando e me dando o impulso que eu precisava para continuar essa jornada questionável. Eu não considerava isso nada na época, mas quando penso nisso agora, sinto calafrios na espinha. Lembro-me de ter visto que parecia ser um humanoide, extremamente pálido, com cerca de 1,80 m de altura, curvado, parecia estar nu. Aquilo não parecia ter olhos, apenas buracos negros. E isso não era apenas o que uma pessoa normal perceberia como preto. Este é o preto mais profundo e escuro, aquele que te falei antes, muito além de qualquer preto imaginável. A criatura sumiu com a mesma velocidade que apareceu, mas a sua aparência foi costurada em minha mente, explicando como posso me lembrar de como era, apesar de sua curta visita. Mas achei
que era apenas minha imaginação enlouquecendo. Quando terminei minha pequena pausa, decidi continuar na mesma direção. Pulei pelas rochas visíveis no riacho e apenas continuei. Olhando para frente, vi que a floresta parecia estar cortada. Estranhamente, parecia um videogame quando o mundo não carrega e havia apenas um corte abrupto. Achei que era a escuridão pregando peça nos meus olhos, mas quando me aproximei, fui convencido do contrário. Deitado ao lado do buraco, eu poderia esticar meu braço totalmente sem sentir fundo. Então, peguei uma pedra e joguei dentro. Eu nunca ouvi atingir o final. Eu rapidamente percebi que esse buraco era, de fato, tão escuro quanto os olhos da criatura. Eu não conseguia nem ver a forma branca do meu braço quando ele entrou no vazio. Fui arrancado do meu espanto pelo som de passos novamente. Olhei para trás para ver uma forma pálida correndo atrás de mim. Ele não correu como uma pessoa. Ele se contorcia desajeitadamente, balançando seus membros violentamente enquanto olhava para mim. Ele não apenas olhou para os meus olhos, eu o senti brilhar diretamente para minha alma, com seus olhos negros e vazios, enquanto ele criava um barulho estridente e assustador. Nesse ponto, eu corri. Eu não tinha destino a não ser sair dali. Eu apenas continuei a correr e correr, pulando sobre árvores caídas, evitando vazios e apenas correndo. Meus pulmões pareciam estar pegando fogo, mas rapidamente ganhei esperança ao ver um raio de luz entre os galhos. Era uma casa. Não qualquer casa, mas a do meu vizinho. Passei correndo por ela e cheguei até a minha na esquina. Minha casa olhou para a floresta escura. Bati a porta atrás de mim quando entrei e corri direto para minha cama. Demorei um pouco, mas finalmente adormeci. A próxima coisa que eu percebi foi quando eu acordei na minha cama. Eu sei, tenho certeza que você está pensando. Deve ter sido um sonho. Eu até tentei dizer isso a mim mesmo, mas no fundo, eu sabia que não era. Eu voltei para aquela floresta durante o dia, é claro. Era exatamente como eu me lembrava, exceto que havia manchas de grama mais escuras do que o resto. Eu rapidamente percebi que essas manchas mais escuras estavam onde os vazios estiveram na noite anterior. A grama cortou de um limão vibrante para um verde salsa malévolo. Decidi que seria melhor simplesmente voltar para casa. Eu nunca voltei até aquela floresta. No entanto, todas as noites tenho a sensação de que estou sendo observado. Sinto como se a criatura pálida estivesse olhando para mim, mas sempre que eu olho para fora, eu apenas vejo a fronteira do meu quintal e das árvores. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Ontem à noite, tive a mesma sensação de estar sendo observado. Então, novamente, olhei lá para fora, dessa vez com uma percepção de gelar os ossos. Lá estava o tempo todo. Eu não via a criatura, mas quando olhei para a escuridão da floresta, mal consegui distinguir duas manchas na sombra. Muito mais escuro do que a escuridão da noite. Eu sabia que esses eram os olhos da criatura. Eu tinha certeza disso, e naquele momento, eu congelei. Eu não conseguia mover um músculo do meu corpo, mas de repente, eu comecei a engasgar. O cheiro metálico me atingiu como uma tonelada de tijolos. Eu rapidamente saí da paralisia e fechei minhas cortinas, rastejando para minha cama, chorando. Eu não dormi naquela noite. Falei sozinho, tentando me fazer companhia. Logo, percebi que estava ficando louco. Eu estava falando comigo mesmo, até rindo comigo mesmo, pensando naqueles olhos e na cor, ou melhor, na ausência de cor deles. Quanto mais eu pensava na criatura, mais percebia que tudo escurecia. Então, tentei manter minha mente longe disso, batendo em mim mesmo toda vez que eu pensava nessa coisa. Falando comigo, ainda mais, discutindo comigo mesmo. Olhei em volta para as janelas fechadas com tábuas, portas trancadas e minhas pequenas porções de comida. O silêncio foi quebrado por sons de arranhões na minha porta da frente. E eu não iria sair de casa por nada nesse mundo. Eu rapidamente percebi que o cheiro metálico era de sangue e estava ficando cada vez mais forte. Eu nunca consegui encontrar a fonte daquele cheiro e eu nunca tive nenhum tipo de sangramento nasal que justificasse aquele problema. O cheiro parecia vir de lugar nenhum. Enquanto eu caminhava pela minha casa,
percebi que quanto mais longe da porta da frente eu ficava, mais fraco ficava o cheiro. Espantado com isso, tentei ficar o mais longe possível da porta, não apenas para escapar do cheiro, mas para colocar distância entre mim e os sons de arranhões. Então, me mudei para o meu porão. O cheiro era muito menos potente lá, e eu pude abraçar o mais claro dos dois tons escuros. Eu tinha certeza de que os olhos e os vazios da criatura não eram apenas ausência de luz, mas algo mais. Escrevo isso porque sei que será meu último dia. Minha comida acabou há 3 dias e o cheiro de sangue está queimando meu nariz nos últimos 5 minutos, enquanto eu ouço os arranhões na porta do porão agora. Eu vou esconder essa carta em algum lugar aqui do porão. Vou esconder ela em uma caixa, com um aviso para qualquer pessoa que está aqui não ir para a floresta. A partir desse ponto, as letras pequenas, a tinta cortada em letras grandes e dificilmente legíveis, pareciam ter sido escritas usando a substância de sangue escuro. Era uma caligrafia grossa, quase incompreensível, como se uma criança que acabou de aprender a escrever tivesse escrito com tinta a dedo. Vire-se. O investigador leu em voz alta. Os 2 homens olharam lentamente ao redor do corpo, apenas para encontrar 2 olhos vazios, olhando para eles do canto mais escuro do porão. Gostaram da história, seres do submundo? Então, como sempre, não esqueçam de ir lá no YouTube se inscrever, se possível comentar também, ativa o sininho para receber os vídeos em cima da hora antes de todo mundo. Também, corre lá no nosso Instagram, no @sobremundo, e se inscreva na página, eu sempre posto umas coisas legais lá. Então, muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.